Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 1, dos versos 27 a 30, está escrito assim: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Até aqui apenas, até o verso 30, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Só estou tentando tirar o texto da tela aqui, para você que está vendo o vídeo, tive um pouco de dificuldade. Perdão por isso, então vamos lá, vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, justo e fiel. Tu és o nosso Senhor digno de honra, glória e louvor. Não há outro como o Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Pai, Tu és perfeito. Em todo o tempo Tu és perfeito. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos e pecadores. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais essa semana que está começando. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor fala conosco, o Senhor habita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo alimento que está na nossa mesa, obrigado pelos recursos que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Sem o Senhor nós nada somos e no Senhor nós temos tudo que precisamos. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, e eu te agradeço por isso. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias. Que seja uma semana na Tua presença, que seja uma semana fazendo a Tua vontade, que seja uma semana vivendo Cristo, que seja uma semana para honrar e glorificar o Teu santo nome. Eu peço em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Cada pessoa que está comentando, cada pessoa que está apoiando o canal, cada pessoa que está ajudando, cada pessoa que está compartilhando, abençoa cada uma aqui, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. E oro também, Senhor, como sempre, pelos nossos amigos mais próximos e pelos nossos familiares, dentre esses que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que a Tua graça os alcance, o Teu Espírito Santo toque a vida deles, os convencendo dos seus pecados, e eles possam, então, em arrependimento, entregar as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal todos os meses. É uma ótima forma de você participar de tudo isso daqui. Gente, eu recebo centenas de comentários, centenas e centenas de comentários todas as semanas nas mais diversas plataformas, agradecendo pelo devocional, pelos estudos, um pouco menos de interação nos podcasts, é verdade, mas principalmente pelos devocionais e estudos. Quando você se torna membro do canal, é uma forma de você apoiar esse trabalho. Sei que é chato ficar pedindo e falando isso toda vez, mas é uma forma de você acabar abençoando aí outras pessoas, tá bom? E certamente ajuda a gente aqui a manter a estrutura, a renovar coisas que precisam ser renovadas, enfim. Você também pode comprar o livro Muito Além de um Pai, que é uma outra forma de ajudar. Dá para você ler em qualquer dispositivo o livro, fazer anotações, marcações, é bem legal. Você pode ler no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu e-reader, em qualquer lugar. E você também pode entrar nas nossas comunidades do Telegram, do WhatsApp, tá tudo aqui, tá bom? Vamos lá. Versos 27 a 30, final do capítulo 1 aqui, Paulo fecha falando: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, sejam cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, que representam o Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aqui ele dá uma reforçada num conceito que ele vem falando, que é firmes num só espírito e lutando unânimes, ou seja, unidos, como igreja, num só corpo, falando e fazendo a mesma coisa. Daí ele fala assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição,
mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Então Paulo está conclamando aqui a igreja de Filipos a serem apenas um, a viverem de maneira digna do evangelho, sendo um. E isso vale para nós. Certamente isso vale para nós. De novo, é claro que o contexto é para a igreja de Filipos, Paulo está falando para eles, mas nós podemos absorver isso, porque nós precisamos, assim como Paulo falou para eles, viver, exercer a nossa cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Ou seja, nós devemos viver a nossa vida na nossa comunidade de maneira digna do evangelho de Cristo, fazendo o que Cristo fez, falando o que Cristo falou, amando como Cristo amou. Nós precisamos viver a nossa vida na nossa comunidade da mesma maneira que Cristo viveu a vida dele. Nós precisamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. E ele também fala que nós devemos permanecer firmes num só espírito, ou seja, como comunidade de fé, como igreja local, e aí você pode aplicar na sua igreja local, você pode aplicar na igreja da sua comunidade, que daí vai compor diversas igrejas locais, certo? Então, igreja local é a igreja que você congrega, igreja da sua comunidade, as igrejas que atuam aí na sua comunidade, independentemente de placa. Independentemente se uma é a Assembleia de Deus, se a outra é a igreja XPTO, a Batista, é a Presbiteriana ou é uma igreja mais local. Então a sua igreja na sua comunidade deve permanecer firme num só espírito, como Paulo está falando aqui, lutando unânimes pela fé evangélica, lutando unânimes pela fé cristã. Nós devemos andar como um só bloco, nós devemos nos mover como um corpo, pois nós somos o corpo de Cristo na terra. E nós devemos viver a nossa vida de acordo com a vida de Cristo. A nossa vida é Cristo, nós vivemos Cristo. É isso. Que nós como igreja, que nós como pessoas, possamos fazer isso todos os dias. E isso não é algo para você falar assim, mas também a igreja não faz A, não faz B, não. Pensa em você. O que eu posso fazer, o que você pode fazer para viver a sua vida de maneira digna do evangelho de Cristo. O que eu posso fazer, o que você pode fazer para viver em unanimidade com a sua igreja. É isso, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que seja uma semana na presença do Senhor. E se por um acaso você não vai em nenhuma igreja, procura uma igreja aí perto da sua casa para você começar a congregar, porque a igreja local é bênção nas nossas vidas, igreja local trabalha nas nossas vidas, igreja local transforma as nossas vidas, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.